Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar mostrando as movimentações do preço aí para hoje e tá fazendo as marcações para o dia de amanhã. Lembrando, quem não se inscreveu no canal aí, que se inscreva ainda, pessoal, fortaleça o nosso canal para que ele possa cada vez mais estar atingindo mais e mais pessoas, né? E com isso, ajudando muita gente aí a ganhar a tão sonhada consistência, aplicando os nossos operacionais baseados em Price Action e Smart Money Concept, que é a forma de operar dos grandes institucionais. Beleza? Dados os recados, vamos aqui para nossa leitura de mercado. Hoje o preço, a gente teve uma abertura de mercado já rompendo um topo importante, né? E a gente, e até eu comentei com o pessoal ali no grupo do Telegram, o preço abriu nessa região aqui, ele já abriu indo testar os order blocks lá de cima. E aí o que eu estava esperando, pessoal, a gente está num movimento de baixa, então a gente tem que numa tendência macro de baixa. Então a gente sabe que isso aqui está sendo pullback até ele chegar nessa zona de mitigação aqui, que aí sim a gente vai ver que o preço vai tomar direção. Essa linha marcada em azul aqui é a linha do choque, ou seja, a gente olhando no gráfico diário, é a linha que nos dá o rompimento, esse rompimento aqui, ó. Opa! Esse rompimento de topo, que aí vai fazer o preço buscar os próximos níveis lá dos 122 mil, 123 mil. Mas a gente ainda está no movimento a gente ganhou essa região de liquidez, né? Então o preço agora está trabalhando nessa zona, que a gente tem que ver se ele vai provavelmente fazer isso aqui. Então a gente está trabalhando na parte vendedora ainda, porque a gente sabe que, olhando no gráfico diário, nós temos não só um teste aqui para fazer, como a gente tem esse gap que ficou para trás e esse order block aqui, tá? Então a gente tem que claro, o preço ainda não rompeu essa zona, então a gente ainda trabalha com o cenário de que o preço pode vir corrigir nessa região antes de ter uma retomada, tá? Então é aquilo que eu sempre falei, eu venho mostrando isso no operacional para a galera, que é o quê? O preço, estamos em um mercado predominantemente baixista, o preço chegou numa zona de oferta, a gente tem que vender, tá? Então, a gente até eu mostrei hoje ali no nosso diário, né, que eu fui mostrando no Telegram, eu fiz a entrada aqui, depois segurei, ele voltou. Aí eu fiz uma outra entrada aqui, né? Porque eu tenho até mostrei, pessoal, e amanhã na live de amanhã no YouTube vou estar mostrando como que a gente faz as entradas parciais diferente de preço médio, né? Que eu tinha entrado aqui, depois tinha uma outra entrada aqui nos 50% e o stop geral era aqui atrás desse order block. Porque se ele romper aquele order block, ele vai embora e era isso. Mas ele pegou essa parte aqui, pegou essa ordem aqui, depois ele fez, aí eu fiz parcial aqui, e depois a gente chegou até o alvo aqui embaixo, no trade final aí, recuperando o stop que eu tinha tomado antes e depois confirmando aí o trade do dia, fechando o dia aí, ó, com R$208. Conta simulador, porque tudo isso é institucional, mostrando que o operacional funciona, certo? Depois disso, a gente sabia que o preço ia vir testar pelo menos essa zona aqui, porque isso aqui, além de ser uma zona de demanda, isso aqui é uma zona de liquidez, tá? Então o preço tem liquidez para vir capturar aqui, e aí depois ele deu a operação de compra, né? E aí, como que a gente enxerga a operação de compra no preço aqui, ó, conforme está marcado. Eu tinha esse cara aqui marcado,
esse cara aqui marcado. Então, o que a gente espera? A gente espera, a gente teve aqui, quando a gente olha no 1 minuto, nós já tivemos compra aqui? Sim, a gente teve compra nesse movimento aqui, ó, que nós tivemos esse fundo, topo, fundo. E aí nós tivemos um choque aqui no 1 minuto, onde o preço subiu, voltou para testar essa região e deu uma compra. Uma compra aqui, a princípio foi no alvo, que esse aqui era o alvo, só para vocês terem uma ideia, né? Então a gente tinha aqui, vou botar aqui, ó, nós tínhamos aqui essa região de order block, onde ele pegou a entrada e nós tínhamos como alvo esse order block aqui. Então a gente tinha um alvo aqui, tá? Então esse aqui foi o trade que deu o primeiro trade na compra. Depois, aí a gente tem que aguardar as confirmações, né? Aqui você poderia ter entrado vendido nesse order block. Apesar dele ter violado, eu já não ficaria confortável, né? Por conta dele ter ido até o limite do order block. Isso já invalidaria o trade para mim. E ele invalidando isso daí, ele nos dá a oportunidade de aguardar o teste lá em cima. Então, a gente teve aí. Mas o trade depois, na parte da tarde, como sempre tem acontecido alguns trades aí, no final do dia, o trade na compra foi esse cara aqui, ó, 1.500 pontos numa subida, né? Se você quiser olhar pelo 2 minutos para dar uma filtrada, nós tivemos aqui esse cara aqui de order block que não foi testado, né? E teria sido uma entrada aqui na mínima, o candle baseado em candle, né? Porque esse movimento aqui, ó, vamos colocar no 1 minuto aqui, vocês vão entender, né? Poderia ter, se tivesse traçado um order block nessa extremidade aqui, ele teria violado, né? Mas de qualquer forma a entrada se daria no rompimento dessa máxima com o stop abaixo. E aí o alvo era a máxima do dia, tá? Esse trade aqui era um trade com entrada aqui e objetivo na máxima do dia. E foi exatamente o que ele fez. Depois ele seguiu, que aí era só estar fazendo o trailing stop. Mas esse é o nosso operacional, tá, pessoal? É saber exatamente as zonas onde vai operar e saber o que vai fazer. Que aí, com certeza, o preço vai andar a seu favor e você vai ter um trade assim, ó, que nem eu falo. Um trade limpo, sem passar calor, né? Claro, aqui eu entrei, passei um calorzinho, tive que fazer uma nova entrada. Mas aqui ele foi bem limpo e vai direto ao alvo, certo? Então bora para os 15 minutos para a gente estar fazendo as marcações aí do nosso trade. Para aqui que a gente vai ver, a gente vai marcar, eu vou deixar marcado aqui esse order block mais específico aqui nessa ponta, tá? Porque esse candlezinho aqui, esse cara aqui e o pavio, tem a linha azul, que é a linha da máxima, tá? Então, a gente tem essa região. E aqui nós temos esse cara aqui já foi mitigado, a gente sai daqui. Esse cara aqui já foi mitigado, também sai daqui. Então, a gente tem agora a zona de teste, aquela zona lá em cima. Na parte de baixo, a gente tem aqui esse cara aqui, que não foi testado. Reparem que o preço veio perto e não foi. E depois a gente baixa e a gente tem uma outra região importante, que é esse cara aqui. Então, o que a gente está fazendo? O preço ele vem trabalhando em topos e fundos, ele está fazendo topos e fundos mais altos. O que a gente espera amanhã é oportunidades de o preço estar vindo até essas zonas aqui, testar e nos dando a entrada. Lembrando que são algumas entradas que a gente faz baseadas em risk entry,
tá? Mas a maior parte delas eu aconselho, e a gente vai amanhã estar tratando sobre isso na nossa live, que são as entradas confirmadas. Essas entradas confirmadas onde a gente tem o rompimento do choque, a mitigação, o preço volta na zona de demanda para testar e aí sim dá o trade. É o trade paciencioso e com entrada confirmada. Amanhã a gente vai estar tratando sobre isso, está falando mais a respeito na nossa live no YouTube sobre as entradas confirmadas e não só em Risk and Try. A gente teve 2 lives seguidas já falando das entradas de risco. Agora a gente vai estar falando das entradas confirmadas, tá? E aqui, ó, eu até vou deixar aqui como essa zona aqui, tá, pessoal? Nos 5 minutos, que aqui a gente tem o order block, que foi o candle que deu o movimento. E tem uma outra zona de atenção que eu vou pedir, até eu vou deixar aqui essa linha vermelha. Por quê? Porque quando a gente olha no time frame menor, vocês vão ver aqui no 1 minuto, que isso aqui é uma zona importante. Por que que é uma zona importante? Porque é uma zona de liquidez. Eu tenho essa região aqui de liquidez, tem essa região aqui de liquidez. Vou deixar essa como sendo a mais importante e essa outra aqui marcada com a linha pontilhada, tá? Então são 2 zonas aí importantes para estarem atentos no pregão de amanhã, tá? Bora falar do dólar. O dólar hoje ele teve uma movimentação bem interessante, respeitando muito as zonas. Ele deu aqui tanto trade na parte vendedora quanto na parte compradora, né? Na parte compradora ele deu esse fake out aqui, depois que ele rompeu o fundo, veio buscar liquidez aqui. Esse era uma entrada de risco nos 50% do order block, com alvo no topo, tá? Mas, claro, ele não chegou aí no topo, mas a gente não pode negar que foi um trade aí de pelo menos 45 pontos aí, quem quis bater aí até o último topo, a última região, trade de 40 pontos numa subida direta. Depois ele deu o trade da venda, né? Aqui, ó, no nosso operacional, onde ele fez o quê? Ele fez o movimento aqui, perdeu e acabou dando a venda na região do order block. Aí foi uma venda também top até o fundo, da forma como a gente sabe e a gente opera. É bem isso aqui, ó. Order block na regiãozinha do topo, beliscou a ordem, stop curtinho, stop de 5 pontos, alvo de 32. Então é esse tipo de trade que o supply and demand nos dá, trades longos com stops extremamente curtos, certo? Então o que a gente tem aqui no dólar para amanhã? Essa zona aqui já foi testada, ele está numa zona de mitigação aqui que eu vou deixar sem marcar nada de order block, porque toda essa zona aqui foi mitigada. Essa aqui de baixo também. Nós temos agora esses order blocks importantes a serem testados. Aqui nós temos essa linha, que é a linha que nos dá, que teria que ter o choque para dar compra, né? E tem esse order block lá em cima. O que vocês têm que estar atentos também é nisso aqui, ó. Isso aqui que é liquidez. Eu sempre falo, muita atenção. LTB, se o preço abrir, ele tá rompendo o fundo, tá? Ele tem aqui, ó, um fundo duplo. Aqui, fundo e fundo, tá? Então tá ameaçando romper, ele pode vir aqui capturar a liquidez para levar ele de volta lá para cima e vir trabalhar na região de fora. Então muita atenção nesse fundo aqui, certo? Então era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Vejo vocês na live, no YouTube, ao vivo, a partir das 9h30.
Grande abraço a todos, até amanhã.